e solicitar aos irmãos que abram no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas é um livro muito importante e nesses dias foi muito importante para mim. E nós vamos ver o que é o Evangelho e o que não é Evangelho, porque esse texto que nós hoje vamos ver fala sobre falso Evangelho, e nós vamos falar hoje sobre exatamente o porquê Deus mandou pregar um Evangelho genuíno e porque existem evangelhos que surgem por aí. Em nossa sociedade globalizada, a informação se propaga com muita velocidade, internet, redes sociais, de uma velocidade que a gente às vezes fica surpreso e assusta. E com isso, muitas coisas boas nós aprendemos na internet, estudamos, temos acesso à documentação, a fazer algum documento, a fazer algum tipo de necessidade nossa. Aqueles que gostam de cozinhar, pode pegar uma receita, assistir um vídeo para se alegrar. Mas também muita coisa ruim a gente encontra na internet. E hoje nós vamos estudar juntos Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o versículo 10. O apóstolo Paulo adverte sobre os perigos e distorções que o Evangelho é, às vezes, vítima. Fechemos nossos olhos e oremos. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor Deus, entre, Senhor Deus, nas casas das pessoas, que o Teu Evangelho, a Tua palavra, entre nos corações das pessoas, e que nesta noite, Pai, haja salvação, cura e libertação, em o nome de Jesus. Amém. Amados, está escrito assim em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele ficou espantado. Paulo ficou surpreso com a volatilidade das pessoas. O que é a pessoa volátil? É uma pessoa que muda de ideia muito rápido, que perde às vezes o foco de uma ideia que está sendo propagada, e aí ela já não crê mais, ela não acredita mais. Paulo estava vendo que ali naquela igreja, identificou que ali naquela igreja algo estava acontecendo. As pessoas já não estavam ainda na dúvida. Isso pode acontecer. Todos nós temos dúvidas nas nossas vidas, e é normal, é natural. Mas ele ficou surpreso que, de uma forma tão rápida, eles começaram a mudar de ideia. Eles começaram a crer de outras formas, porque existiam, e a gente vai ler mais à frente, ideias que estavam adentrando ali naquela igreja, que não eram saudáveis para aquela igreja. E a igreja, como diz aqui, a opinião, um ponto de vista que muda com facilidade. Uma pessoa volátil é uma pessoa inconstante, é uma pessoa mutável, muda de ideia toda hora. E ali estava acontecendo isso. E ele adverte. Paulo adverte. Vamos ver o versículo 8 e 9. Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema, seja amaldiçoado. Que palavra dura do apóstolo Paulo. Olha, e vamos analisar ponto a ponto aqui, meus amados. Ainda que nós mesmos, aqui ele está falando da autoridade dele como apóstolo, ele está falando dele, ele está falando assim, ainda que a liderança, ainda que aqueles que estão à frente, esteja pregando um outro evangelho, ele está dizendo o seguinte: se existir alguém da liderança que estiver pregando um evangelho, que não é o evangelho aquele que vocês têm recebido, que seja anátema. E infelizmente muitas pregações a gente vê hoje na TV, a gente vê na internet, são pregações que você fica na dúvida. E por que é importante da gente ter acesso às escrituras sagradas?
É importante nós termos acesso à leitura da palavra, e é importante lermos a palavra diariamente, e quando pudermos termos o nosso momento devocional, e nesse momento devocional a gente pesquise, a gente estude, porque a gente não vai cair em doutrinas falsas. Aquele que lê as Escrituras Sagradas, aquele que não se prende apenas em ler de uma forma religiosa, mas aquele que se interessa em ver as palavras, em ver o significado, em ver em outro livro, talvez em ver em um dicionário o que significa aquilo, ele não vai ser enganado fácil. Aquele que vai à escola dominical, ele não é enganado fácil. Aquele que estuda a palavra, ou que faz a leitura da Bíblia Sagrada, não é enganado de uma forma fácil. Mas ele disse, mesmo que eu, ou a liderança da igreja, estiver pregando um outro evangelho que seja amaldiçoado. Olha, meus irmãos, e ele diz a segunda coisa, ele, ou um anjo do céu. Olha que detalhe importante, ele não está falando de um anjo caído. Ele não está falando de Lúcifer e seus anjos que caíram, terça parte do céu que caíram. Ele não está falando de Satanás. Ele está falando um anjo do céu. Então, se você vê um anjo que estiver te dando uma mensagem que não está de conforme às Escrituras, está repreendido em nome de Jesus. Isso aconteceu ali no ano de 1930, quando o fundador dos Mormons recebeu uma visão. Ele recebeu a visão de um anjo chamado Moroni, e disse para ele que teria para ele um outro evangelho de Cristo. E esse homem, chamado Joseph Smith, no ano de 1923, recebeu essa revelação, teria recebido essa revelação. 1930 foi a fundação dos Mormons. Mas este homem começou a seguir aquilo que o anjo disse, e ele começou a orientar, e ele teria encontrado umas placas de ouro, e ali surgiu o livro de Mormon. Eu tenho em casa o livro de Mormon, e Doutrinas e Convênios, e tem outros livros também. Surgiu uma doutrina, irmãos, um outro evangelho. Olha que Paulo deixa claro, um anjo do céu, que pregaram um outro evangelho. E aí, se você for estudar os Mormons, irmão, aí você tem poligamia no meio, e em textos dele fala sobre pecado, que é o pecado, os negros geraram pecado com os negros e tal. Eles até mudaram isso, porque a Constituição americana começou a apertá-los. Amados, um outro evangelho distorce o evangelho verdadeiro. Ele diz, se houver esta criatura, um anjo do céu que prega um evangelho diferente, que vos seja anátema. Quantas pessoas recebem supostas revelações de anjos, supostas visões? Um dos líderes de uma religião aí recebeu uma visão de que os 10 mandamentos apareceram para ele, um dos líderes de uma religião, que eu até tenho alguns cuidados com essa religião, e um dos mandamentos de Deus estava com um brilho especial. Então ele leva aquele mandamento ali como prioridade. Amados, nós não precisamos de que um anjo mostre para a gente os 10 mandamentos. Nós temos em nosso poder os mandamentos de Deus. Não precisamos de mais nada, de uma revelação especial. Não precisamos que um irmão aqui, ou um pastor de qualquer igreja, qualquer denominação fale, eu tenho uma revelação especial. A revelação está diante de vocês, e a Bíblia Sagrada é o evangelho, o verdadeiro evangelho. E ele insiste, Paulo insiste, ele lembra quando Jesus falava em verdade vos digo? Jesus queria reforçar o que ele queria dizer, e Paulo aqui estava usando o em verdade vos digo dele, dizendo o seguinte, versículo 9, como já dissemos antes, e agora repito. Ele tinha uma preocupação, porque ele falou assim, eu não estou de brincadeira, irmãos, isso aqui não é um sermão que eu estou dando para os irmãos aqui em Gálatas, não. Eu não estou falando apenas como algo, eu vim aqui dar uma palestra, não, é sério o que eu estou falando, eu estou preocupado com o que está acontecendo aqui em Gálatas, na Galácia. Olha, ele disse, eu repito, se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente do que já recebestes, que seja amaldiçoado. Não deixe esse cara entrar aqui. Não deixe entrar aqui, porque, irmãos, quando começa a entrar uma falsa palavra, algo, sabe, eu hoje vi muitas coisas, irmãos, e eu fiquei assim espantado, pastor, bispo, a produção que essa pessoa
tinha uma produção, uma iluminação toda cenográfica, toda trabalhada, falando de uma forma mansa, falando de uma forma suave. Ele estava dizendo que o evangelho não é cruz. Ele estava dizendo que o evangelho não é... Porque o cristianismo fala que o evangelho é voltar-se para a morte de Cristo e a ressurreição. Mas o evangelho não é cruz. O evangelho é a divinização do homem. Uma heresia gigante, ele falando com uma iluminação preparada num sofá bonito, um cenário bonito, uma música, um background bonito. Sabe, irmãos, o evangelho falso, ele não aparece feio, sujo e com rasgo. Ele aparece bonito, ele parece bem produzido, ele aparece bem falado, o microfone não falha. Não tem microfonia quando vem a heresia? Rimou. Não tem problema nenhum, porque a heresia ela é toda preparada. Satanás prepara para que você ouça aquela bobagem, e aquela bobagem ela é propagada na internet, e nós não podemos deixar isso entrar na igreja. Então você fecha, desliga, desconecta, sabe, irmãos, foge. E eu vi aquilo, eu comecei a ter um certo nojo daquilo que eu ouvia. 15 minutos, mas 15 minutos de bobagem. Eu falei, meu Deus, esse homem está pregando na internet, esse homem está falando as suas ideias. Paulo enfatiza essa seriedade em questão. E aí eu queria falar algumas coisas com os irmãos, o que não é evangelho, o que é evangelho. A primeira coisa é o universalismo. Existe uma pregação que eu quero pedir aos irmãos, fujam. Você que está em casa, foge dessa pregação. Deus ama todo mundo. Deus não quer que ninguém, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai mandar ninguém para o castigo eterno. Isso é coisa que inventaram da igreja do século passado. Deus é amor. Deus é paz. Deus não quer nenhum mal. É verdade, Deus não quer mal nenhum humano. Porém, existem consequências. A justiça divina e a responsabilidade humana estão juntas, de mãos dadas, porque nós temos que entender que temos responsabilidades com a nossa vida cristã, com a nossa vida quando temos situações que aparecem na nossa frente. Nós temos que tomar decisões, sermos defensores da visão que nós temos responsabilidades. Então, Deus, ele sim se apresenta e não deseja que ninguém se perca, mas nem todos, infelizmente, vão ser salvos, infelizmente. Jesus falou de inferno várias vezes. Na Bíblia, há um cálculo de 50 a 70 vezes que a palavra inferno aparece. Por quê? Porque a Bíblia fala que há um castigo eterno. Os adventistas acreditam que existe o sono da alma. Os testemunhos de Jeová acreditam que há o extermínio das pessoas, né? No inferno, que não vão deixar de existir. Mas o inferno existe, e essas pessoas falam, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Falso evangelho, evangelho anátema. Nós vamos herdar os céus, mas aquele que desobedece, aquele que mantém a sua palavra, eu quero viver a minha vida, eu quero viver na promiscuidade, eu quero viver no pecado. Talvez ele não fale dessa forma, mas talvez ele viva dessa forma, e acha que é normal, natural. Ir para uma picareta, não, é micareta, né? Ir para uma micareta. Tem muita pessoa que está na igreja, sai do culto de manhã e vai para a micareta, sabia, pastor? Porque ela ainda não entendeu que existe um evangelho que é acima de todas as coisas, os prazeres, porque essas coisas, elas buscam trazer prazeres ao ser humano, e isso, irmãos, é fermento, isso é ruim, isso é falso evangelho. O que a Bíblia diz, o inferno é lugar de castigo e ausência de Deus, inferno é lugar preparado para o diabo e os seus anjos, inferno é onde vai haver choro e ranger de dentes, inferno haverá um sofrimento comparado a um fogo que nunca se apaga. Haverá destruição da alma, lugar onde o lago de fogo e enxofre vai atormentar numa eternidade. É uma realidade, e tem muita gente aí na internet dizendo que o inferno é uma metáfora. Foi baseado na história dos gregos.
Sabe, irmãos, o inferno resiste e nós devemos lutar para que possamos encontrar com o Senhor nas mansões celestiais. Diga amém. E nós devemos lutar para que essas pessoas que estão no caderno, que vêm aqui na frente, não vão para esse caminho. Existe, irmãos, a porta larga e a porta estreita. E você que está em casa, eu peço que você hoje reflita qual a sua decisão, a porta larga ou a porta estreita. Meu falecido tio, avô, dizia que a porta é tão estreita que você tem que passar de lado. Que é estreita. A porta larga você passa de braços abertos. Sabe por quê? Facilidade. Evangelho sujo, um evangelho espúrio, irmãos. Inferno é separação de Deus, lugar de tormento. Sabe, irmãos, nós não podemos fechar os nossos olhos para essa verdade. Se alguém falar que inferno é uma metáfora, você fala, não. O irmão Alexandre, diácono Alexandre, falou lá que o inferno existe. E se você quiser ter acesso a essa mensagem, eu tenho ela aqui completa em e-book, eu distribuo gratuitamente para você, porque tem os textos todos aqui. Para que você possa ter uma base. Existe também outra coisa, irmãos, o liberalismo, irmãos, que nega a existência de céu, inferno, paraíso, Adão e Eva, Arca de Noé, tudo isso, irmãos, isso é falso evangelho, porque a pessoa fala que tudo é metáfora. E quem está falando isso não é um filósofo, quem está falando isso não é um estudioso, quem está falando isso não é um mestre em ciência de religiões, quem está falando isso são muitas vezes líderes que são chamados de pastores. Estão falando que não, isso não acontece. Reduz a Bíblia é um livro filosófico em que tem mitos e histórias para que as pessoas possam ficar com medo. Outra coisa, além de Deus aceitar a todos, e de não existir o inferno, irmãos, diz que a Bíblia, alguns pregam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso no Evangelho, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu costumo dizer que se a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, eu creio. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Sabe por quê? Porque eu creio na verdade desta palavra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. As experiências que eu passei com essa Bíblia, é impossível de eu voltar atrás, irmãos. Tudo que Jesus fez na minha vida, fez na vida de você. Será que a gente vai voltar atrás? É por isso que Paulo fala, eu me preocupo como vocês que já passaram por milagres. Estão voltando atrás, estão retornando, estão ouvindo palavras de outras pessoas. Ele tinha essa preocupação. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É um livro completo, irmãos, eu sempre falo, a Bíblia é um livro que você lê com o autor presente. Por que as pessoas são tão contra o Evangelho? Porque elas sabem que o Evangelho é contra os pecados dela. É por isso. Às vezes eu leio a Bíblia e às vezes eu fecho a cara, irmãos, vocês sabiam disso? Não é por raiva não, é porque eu começo a ver o meu pecado aqui, irmãos, me entregando, falando comigo. Então por isso que às vezes é muito desconfortável, às vezes aparentemente é muito desconfortável ler a Bíblia, porque a Bíblia fala com a gente através da sua palavra, revelação. Sabe, e aí a gente vê esse mesmo camarada que eu estava vendo o vídeo dizendo que a Bíblia é insuficiente, a Bíblia não é completa para mim. Ele disse, esse pregador, nosso destino não é o inferno, nosso destino nem mesmo é o céu, nosso destino é Deus. Nosso caminho é tornarmos participantes da natureza divina. Isso é evangelho. Mentira, idolatria, está amarrado, repreendido. Existe o céu e existe o inferno, e eles são reais. Isso está sendo pregado por aí, e às vezes a gente vê, a gente faz o... Não, está errado, é pecado, está errado, isso aí está amarrado. Não, você está errado. Quantas vezes no trabalho, quantas vezes eu cheguei e falei, não. Se você quiser conversar sobre isso, a gente conversa. Vamos começar na hora do almoço, mas isso aí não está certo não. Isso não é evangelho, irmãos. Outra palavra que é dita por aí, irmãos, eu sou a igreja, não preciso de ir
na igreja. Irmãos, isso é uma heresia. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vem o dia que se aproxima. É o lugar onde nós vamos aprender uns com os outros, crescer uns com os outros, ter talvez até momentos difíceis uns com os outros, mas nós estamos sendo lapidados por Deus, as pedras são lapidadas. Irmãos, é como aquele carvão, tira o carvão da sua fogueira, coloca o carvão separado da fogueira, ele vai se apagar, agora mantenha a brasa ao lado, ela vai continuar acesa, porque nós somos brasa, cada um aqui é um brasa. Diga para o irmão, você é uma brasa, mora. Você é uma brasa. Brasa viva, é isso, meu irmão? Brasa viva, porque não adianta. Tem gente que é brasa, né? Mas ainda está dentro do pacote, né, meu irmão? Tem que acender, receber o fogo do Senhor. Bela palavra, irmão. Obrigado. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para ouvir a oração neste lugar. Este é o lugar onde Deus recebe o nosso clamor. E nós fazemos isso com essa taça aqui, e as igrejas fazem outras formas. Mas esse é um lugar de encontro, de comunhão. Então, irmãos, isso não é evangelho. Não, eu sou igreja. É verdade, a Bíblia diz que nós somos igreja do Senhor. Mas existe um local onde a gente se encontra. Pare de sofrer. Em 2 Timóteo, diz, 3 versículo 12 diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. No mundo tereis aflições. Irmãos, a gente vai ter algum momento de sofrimento, mas Jesus está conosco, Jesus está segurando nossa mão, Jesus está com a gente. Que história é essa de pare de sofrer? A gente vai sofrer em um momento, a gente vai ter um momento de dificuldade. Quem não tem momento de dificuldade, quem não passou uma dificuldade, se eu chamar qualquer irmão, sortear qualquer irmão, vem aqui contar uma luta que você passou, mas eu tenho certeza que você vai contar na sequência a vitória dessa luta que você passou. Que Deus está com você, isso é evangelho. Evangelho é você passar pela dificuldade, não é você não ter dificuldade. E isso é falso evangelho que é trazido por aí, irmãos. Existe também uma doutrina sobre determinar. Eu determino que você seja curado, e eu vou contar para vocês uma história muito rápida. Além de Jacarepaguá, tinha uma família com uma moça que estava doente com câncer terminal. Vieram um grupo de irmãos à igreja, de uma igreja, orar por ela, e eles foram botar a mão na cabeça dela e profetizaram e determinaram que ela estivesse curada. A menina se encheu de fé e eles disseram: ela, você vai se levantar, você vai voltar a ter as suas atividades na igreja, você vai ser uma serva usada por Deus, vai ser uma missionária. Meu Deus, encheu o pavão, né? Enfeitou o pavão para a menina, e a menina faleceu, irmãos. Eles determinaram, eles ordenaram que ela fosse curada. Eles disseram: está determinado, você está curada. Amados irmãos, nós devemos pedir ao Senhor e nos submeter a desejo e à vontade de Deus, não perdendo a fé. Entenda, você não pode perder a fé que vai receber a bênção, mas nós temos que entender que Deus tem os seus caminhos, os seus propósitos. Nem sempre Ele vai ouvir o seu clamor. Infelizmente a menina faleceu, e infelizmente aquele grupo não apareceu mais na casa daquela senhora que eu conhecia, a mãe dela. Determinar, eu determino, e aí eles leem, determinar, não existe essa palavra lá no texto em que eles utilizam aiteo, que significa solicitar. Alguém inferior que solicita: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Pedir, nós temos que pedir. Os falsos evangelhos se aparecem dizendo que você é cabeça e não é cauda, você é um vencedor, você vai ganhar, você vai ser. E quando há a decepção, a sua vida espiritual está embasada nas bênçãos que você recebe ou no Cristo que você recebeu. E essas doutrinas, elas aparecem, são falsos evangelhos. Eu vi uma hipnose gospel, irmão. Vocês já viram isso? Já viram aquela hipnose que você faz assim, ó? Faz assim com o dedo, cruza o dedo assim, ó. Aí o líder lá fala assim: você agora, vamos fazer uma oração. Ele faz a oração e a pessoa fica com o dedo colado, não consegue. A diaconisa
conhece, estudou psicologia, existem técnicas, eu acho que é tudo demônio para mim. Mas existem líderes que estão fazendo na igreja hipnose. Isso não é evangelho, irmãos, isso é para mim demônio. A pessoa fica grudada. Mas o que isso tem na Bíblia? Quando você viu o apóstolo Paulo, João, Pedro falando para alguém grudar o dedo dos outros, e o que isso vai mudar na vida da pessoa grudando? Amados irmãos, isso não é evangelho, isso é anátema. Amados irmãos, não podemos nos embasar nas ideias mirabolantes que são na cabeça das pessoas. Isso não é evangelho. Continuando o nosso texto aqui no versículo 10, diz assim: porque persuado agora eu, homens a Deus, ou Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Eu não vim aqui para agradar homens, eu vim aqui pregar o evangelho, mesmo que ele seja duro, mesmo que eu tenha que dizer, irmãos, não vai ter jeito, porque Deus teve a sua determinação. Às vezes nós temos que falar, sério. Eu lembro do pastor Maurílio, quando eu preguei para ele. Eu nunca preguei para ninguém até hoje, nunca mais. Eu não tive essa oportunidade de pregar para ninguém mais. Mas eu tenho uma pregação tão forte com o pastor Maurílio. Uma pregação tão forte, tão dura, que esse pastor, quer dizer, eu já estou dando spoiler, que esse irmão, ele saiu correndo para a igreja no dia seguinte, aceitou Jesus, foi para a igreja, se batizou, se tornou pastor na Argentina, voltou para o Brasil, teve uma doença séria e morreu. Amados irmãos, nós temos que pregar o evangelho, seja ele com a força que for necessária. Agora, se eu ficasse passando pano para ele, não, porque Jesus te ama, mas ele te entende que você não vai à igreja, ele te entende que você tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo, né, irmão? Não, receba Jesus, porque senão você vai parar no inferno. Foi a palavra que eu preguei para ele. Eu nunca preguei para ninguém mais assim depois. É uma exceção à regra. Ele se tornou pastor. Paulo deixa claro que a sua motivação não era agradar aos homens, não era agradar ao governo, à igreja, às pessoas, aquelas pessoas que eles desejam. O camarada pediu oração para uma menina para ela orar na casa dele, mas o camarada era casado com outro camarada, e a menina foi orar por ele, e a menina profetizou para ele, a menina fez tudo para agradar ele, mas tudo menos o evangelho foi pregado para ele, massageando o ego dele. E aí, quando souberam que ela profetizou para um rapaz, as igrejas pararam de chamar a menina para pregar. E aí ele foi na internet e falou assim: já que os pastores e os irmãos não querem chamar você para pregar, eu estou depositando agora no Pix para você R$100 mil. Pregar o falso evangelho dá dinheiro, irmãos. Pregar falsa verdade é muito fácil. É o que eu falei para os irmãos. Não tem microfonia quando se prega o falso evangelho. Tem dinheiro, irmãos. A outra ganhou um carro zero porque ela passava pano para pecado, irmãos. Eu não estou aqui para passar pano para pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se você está em pecado, levante a sua mão e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se você não gostar, eu lamento, mas Jesus te ama mesmo assim. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo difícil, porque as pessoas não querem ler a palavra, não querem buscar na palavra. E ali no livro de Atos, capítulo 17, 11 e 12, diz que durante a noite os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Era uma igreja mais nobre, porque ela não ouvia só o que a liderança falava, ela buscava: será que está na Bíblia isso? Eu vou conferir na Bíblia, eu vou conferir se isso é verdade. Amados irmãos, não seremos enganados se tivermos a noção do que temos aprendido, irmãos. Nós temos que ter acesso à Bíblia todos os dias.
e não aceitar pura e simplesmente. Eu vi isso na internet, será que é verdade? Ai meu Deus, eu recebo tanto zap de tanta gente falando, irmão Alexandre, isso existe, irmão Alexandre, isso acontece, irmão Alexandre, comer banana dá câncer, irmão Alexandre, falaram até para mim, a vacina é a marca da besta. Irmãos, então tanta coisa. Sabe por que as pessoas têm isso? Porque elas não estudam a Bíblia, porque elas não vão à escola dominical, porque elas não participam de estudos, porque elas não têm interesse de buscar a resposta. Amados irmãos, precisamos melhorar a cada dia mais acesso às Escrituras, porque não seremos enganados. Por que as pessoas têm facilidade? Porque eu estava analisando porque o pastor André Valadão sofreu tanta perseguição recentemente, que ele falou do perigo das universidades, irmãos, porque muitos pais não cuidam dos seus filhos, e quando eles chegam na universidade, irmãos, eles são doutrinados, são preparados, são moldados, e aquela criança que era linda, que adorava o Senhor na igreja, está com cabelo azul, com um brinco aqui, e com um piercing no nariz, e está falando, Deus não existe. Porque dentro de casa não era forte. Então temos que ter um evangelho dentro de casa, irmãos. Temos que ter a palavra dentro de casa. Temos que jorrar a palavra dentro de casa. Meu pai sempre fez culto doméstico na minha casa. E depois com os meus irmãos, meu pai fez também com os meus irmãos. Meu irmão é um pregador ali no Piauí, da Assembleia de Deus, é um servo de Deus, o outro está afastado, mas em nome de Jesus vai retornar. Mas eles tiveram a palavra, meu pai não deixou a peteca cair. Amados irmãos, desculpe da palavra, mas não deixe a peteca cair. Use a palavra em casa, creia na palavra em casa, leia a palavra em casa, leia a palavra, meu filho. Desligue esse celular, leia a palavra. Sabe, existem vários momentos. Por que essas coisas surgem tantos? Porque falta de conversão genuína, religiosidade hereditária. Meu pai meu avô era, meu tataravô era, então eu também sou crente. Falta de leitura diária da Bíblia. Igrejas que estão abolindo a educação religiosa. Falta de discipulado. Amados, nós estamos vendo que as pessoas, desculpe da expressão, mas as pessoas estão, vou usar até outra expressão, para que não seja tão agressivo, a asnificação de muitas pessoas, porque estão não buscando, através de estudos bíblicos, não são incentivados. Quantos estudos bíblicos maravilhosos que tem na internet, quantos livros maravilhosos que tem acesso. Está aí, irmãos, tem tudo em PDF. Irmão, não tem dificuldade. Quando eu era garoto, quando eu fiz seminário a primeira vez, em 97 eu tinha que ir para a biblioteca do Colégio Batista aqui, aquela biblioteca, e eu tinha alergia, eu sofria muito, que eu sentava às vezes, pegava um livro para estudar para o seminário, e era só biblioteca, era livro, pegava 3, 4 livros para estudar. Amados irmãos, não era fácil. Hoje tem PDF, você lê pelo celular, pelo tablet, você tem áudio, você tem audiobook, e muitos cristãos estão lendo Harry Potter. Peraí. Tenho nada contra quem lê livros de fantasia, mas a prioridade é essa aqui, irmãos. Eu tenho na minha casa um montão de livro, irmãos, para ler. Sabe por quê? Porque eu sempre falava assim, antes de ler o livro eu tenho que ler a Bíblia. Eu não aceito não ler a Bíblia e ler o livro. Então tem um montão de livro que eu não consigo ler. Por quê, irmãos? Porque nós temos que buscar aqui. Aqui está a verdade, aqui está o Evangelho. Proliferação dos falsos evangelhos. Sabe, irmãos, nós temos que buscar o discernimento de Deus e falar, Senhor, isso é Evangelho. Onde está o Evangelho? O Evangelho está na Bíblia Sagrada. O Evangelho não está em invenção. O que é Evangelho? Eu já falei o que não é Evangelho. Eu dei para vocês aqui algumas coisas que não é Evangelho. Agora vamos ver o que é Evangelho. Primeiro, quais são os dois... primeira coisa, boas novas. Evangelho é boas novas, boas notícias. Irmãos, nós temos que entender que nós somos responsáveis em divulgar as boas novas, as boas notícias, as notícias de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi aos céus e Ele vai voltar. É nossa responsabilidade. Isso é Evangelho. O Evangelho é uma coisa simples, irmãos. A gente que complica. É claro que a gente teologiza muita coisa, mas a coisa não é teologizar, a coisa é crer. Aquele que crer
e for batizado, será salvo. Olha que interessante, não precisa ter faculdade, não precisa ter uma formação acadêmica alta, não precisa saber ler, escrever, é só crer. Aquele que crer e for batizado já está salvo, mas aquele que não crer está condenado. Irmãos, não é difícil, evangelho é novidade de vida. Paulo diz aqui em Romanos 1,16, ele é o poder de Deus para salvar. Evangelho é poder de Deus. Então precisamos de andar com o Evangelho, andar com as Escrituras, mas andar com o poder de Deus. E aqui a gente precisa entender que a segunda coisa, arrependimento de pecados. Evangelho é arrependimento, é volta, dar a volta e voltar e tentar de novo. Errou, tenta de novo, pede perdão, tenta de novo. Isso é Evangelho. Arrependa-se do seu pecado, você que está em casa. Você que está em casa. Eu sei que você pode ter cometido muitos pecados hoje, essa semana, esse mês, esse ano. Mas saiba, se você se arrepender, se você falar, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, Ele vai te alcançar aí na sua casa, no sofá. Eu não sei o que você está fazendo, se você está assistindo pelo celular na cozinha e está fazendo seu feijão, mas Jesus vai te alcançar nesse momento. E você fala, Senhor, perdoa meus pecados. Eu faço todo dia, irmãos, perdoa meus pecados, o que eu pensei, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu não falei. Sabe, Deus não quer que a gente faça as coisas por força, por violência. Deus quer, aqui no Salmo 51 diz que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. Senhor, perdoa meus pecados. Isso é evangelho. Outra coisa, crença na vinda de Jesus. Atos 1, 10, 11 diz, estando eles com olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês, vai para o céu e virá de modo como vocês os viram subir. Jesus está voltando, irmãos. Aquele que crê no Evangelho, crê que Jesus está voltando. Ah, sempre disseram isso, irmão Alexandre. Quando era criança, diziam que Jesus está voltando. Mas a cada dia eu creio que a cada momento o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E eu creio que eu vou estar lá. Quem vai estar lá? Diga amém. Mas tem que crer com convicção. Isso é Evangelho. Isso é pregação do Evangelho. Graça incondicional nas Escrituras. Nós temos que crer que a Escritura, crença incondicional nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus e nela não há sombra nem variação. Ela tem as profecias, você tem estudado aqui o livro de Apocalipse, a gente tem estudado, né? E vemos que as profecias estão se cumprindo. Número 5, prática de boas obras. Aquele que pretende estar pregando o Evangelho, estar vivendo o Evangelho, deve praticar as boas obras. Amar ao próximo, abençoar ao próximo, fazer com que Cristo seja visto em você. As pessoas olham para você, aquele ali é Cristo andando na terra, aquele ali é representante, aquele ali é sacerdote, porque ele dá o testemunho. No trabalho ele não fala palavrão, e nem em casa, em lugar nenhum ele fala palavrão. Ele perdoa, ele pede perdão, ele é prestativo, ele ajuda, mesmo não ser ajudado. Amados irmãos, eu ajudei tanta gente ali no meu trabalho, irmãos, mas eu recebi tanta ingratidão, mas eu continuo ajudando. E uma menina perguntou, por que você continua ajudando? Eu falei, porque isso está na minha natureza, não tem como eu não ajudar. Aí eu ajudo, faz parte do trabalho, para facilitar o trabalho, que o trabalho flua. Prática das boas obras, somos feitura dele, criados por Cristo Jesus, diz Efésios 2:10, para boas obras, ao qual preparou para que andássemos. Número 6, prática da santificação. Viver o Evangelho é buscar santificação. Busque ao Senhor a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus. Isso é Evangelho na prática. Em oração, você não pode vir à comunhão aqui, então ore na sua casa, mas não deixe de orar, não deixe de buscar poder, não deixe de buscar unção, porque isso é prática do Evangelho. Eu concluo essa palavra dizendo que o mundo marcado por distorções que a gente vê em tudo quanto é lugar,
A mensagem de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 a 10, nos convida à vigilância, à atenção, que possamos discernir com clareza o evangelho autêntico de Jesus e reconhecer o falso evangelho que surge e combatê-lo, não combater as pessoas. Estejamos prontos a responder, diz o livro ali em Pedro, e prontos a responder quaisquer que sejam as dúvidas. Isso é evangelho. Eu desejo para que você que está acompanhando aqui, e você que está em casa, que nunca teve um encontro real com Jesus, vamos ficar de pé, amém, meus irmãos? Nesse momento, eu quero fazer uma solicitação para que os irmãos, alguém aqui que nunca teve um encontro real com Jesus, nunca disse, Senhor, entra na minha vida, faz com que o evangelho seja verdadeiro na minha vida. Se você nunca fez isso, levante sua mão como um sinal de fé, dizendo, Senhor, eu quero ter uma vida transformada a partir de hoje. E você em sua casa, que eu o tempo todo estou falando com você também. Se você nunca teve encontro com Jesus, pare, coloque a panela do lado, coloque o que você está fazendo agora do lado. Feche seus olhos, por alguns minutos repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu te confesso, como meu Senhor, como meu Salvador, entra na minha vida e transforma tudo em mim. A partir de hoje, eu sou fruto do genuíno evangelho de Deus. Em nome de Jesus, amém. E você que se sente afastado dos caminhos do Senhor, eu quero fazer uma oração nesse momento. E você vai poder depois receber a oração dos nossos irmãos que aqui estão. Não deixe de vir. Venha, para que Deus continue falando para você. Meu